Eu recebi hoje uma mensagem super importante, que é um tipo de mensagem, na verdade, que eu recebo com bastante frequência. Falando a respeito do abuso do marido, do Dom Juan de merda, que a abusada quer se separar. E perguntando um pouco o que eu acho e como pode ser feita essa separação. E primeiro que eu sempre falo pra vocês, só que como o nosso Instagram ele tá crescendo muito rápido, tem muita gente aqui que ainda não me conhece, que ainda não ouviu isso, mas eu sempre digo pra vocês, cuidado com quem vocês pedem opinião, informação, sugestão, porque essa pessoa tem o lado de lá. Tem a criação dessa pessoa, tem as crenças dessa pessoa, tem as experiências de vida que ela já passou. E tudo que formou essa personalidade, que eventualmente pode ser completamente diferente da sua. Então, se eu der uma opinião, pode ser que essa opinião ela seja muito diferente daquilo que você conseguiria tomar enquanto opinião. Por isso que é tão perigoso vocês pedirem para os amigos, para as amigas, para a família. Gente, família é família. Deixa com que o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai sejam seu irmão, sua mãe, seu pai. E ainda assim, cuidado, porque um Dom Juan de merda pode sim ser familiar. Também pode estar dentro dos amigos. Os nossos amigos, por mais que eles nos queiram bem, como dizem, de boas intenções, o inferno tá cheio. Muito cuidado. Por isso que eu sempre falo que peça opinião, peça ajuda psicológica para o seu psicólogo. Contrate uma pessoa que tenha um conhecimento técnico para não se misturar no problema com você, seja por ser íntimo ou não. Como a internet traz essa sensação de estarmos blindados por essa telinha, parece ser mais fácil a gente conversar, porque dependendo da opinião, eu simplesmente saio, vou embora e deu, né? Então, essa sensação de possibilidade de blindar a gente dá uma tranquilidade maior de falar a respeito dos nossos problemas. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito aqui. Mas a primeira coisa, quando vocês forem pedir a opinião de alguém, sempre cuidem para quem. Sempre, de toda forma. Ah, mas a Miranda escreveu um livro sobre abuso. Sim, eu escrevi um livro sobre isso. Mas quem é a Miranda? Para vocês abrirem o coração. Por que eu falo isso? Eu tenho uma responsabilidade muito grande dentro do material que eu crio aqui. Mas eu sei que tem muita gente por aí que não tem. E às vezes não tem nem, por mais bem intencionada que seja, não tem o conhecimento técnico que eu acabei adquirindo por ser escritora a respeito do assunto. E o ideal sempre é ter a opinião de uma pessoa isenta, uma pessoa que não vai se misturar com seus problemas, que tenha conhecimento técnico e que possa fazer isso, ou seja, um psicólogo. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. E a segunda coisa é, se você está em situação de abuso, busque ajuda profissional do psicólogo e ajuda profissional de um advogado. Para você ter as provas, para você colher as provas e para você ter noção do caminho e da estratégia com alguém que também não está perdido junto com você. Porque as suas amigas, os seus amigos, as pessoas mais distantes estão distantes, quer dizer, tanto faz. Dito isso, cuidado com a opinião. As pessoas que vêm me pedir aqui a respeito do que eu acho que pode ser feito quando estão em situação de abuso, elas são divididas em dois grupos. Eu já percebi isso de uma forma muito clara. O primeiro grupo é aquele de uma mulher que chega aqui, conta os abusos, conta o que está acontecendo, seja abuso físico, financeiro, patrimonial, emocional, psicológico. E depois que ela fala isso, eu dou a mesma resposta. Você precisa de ajuda psicológica e legal. E ajuda legal é contratar um advogado e fazer um BO. Quando eu dou essa resposta, a réplica, quer dizer, a contra-resposta dessa pessoa já me diz se ela está no primeiro grupo ou se ela está no segundo. O primeiro grupo é aquela mulher que realmente quer sair do abuso. Lembra que eu falei para vocês de uma história de um pupilo de Sócrates que pediu a respeito de sabedoria, como adquirir sabedoria? E Sócrates disse, vem cá. Afogou ele na água e depois que ele já estava se debatendo, Sócrates permitiu que ele saísse e depois que ele estava mais calmo perguntou, como você tá agora? Tô bem. O que você quis quando
aconteceu o afogamento. Mais do que tudo, ar. Pois é, quando você quiser sabedoria mais do que tudo, mais do que o ar que você respira, você vai ter. Por que eu falei dessa história aqui? Porque quando a abusada quiser sair do relacionamento, mais do que tudo, mais do que qualquer outra coisa, mais do que compreender os filhos, mais do que aceitar o que a religião fala, mais do que acatar o que a família fala, mais do que a segurança física e patrimonial e financeira de estar naquela casa, naquele local, ela vai conseguir. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo. E por saber disso que eu sempre digo que a fase mais difícil do relacionamento de merda não é o gaslighting, não é o future faking, não é o momento em que ele volta no Hoover e você acredita e depois ele te descarta de novo e você fica desesperada. Não é o descarte. A fase mais difícil do relacionamento de merda é a separação do Dom Juan. Porque você está lutando contra duas forças invisíveis e muito fortes. A primeira, o fantasma do Dom Juan, e a segunda é você lutando contra você mesma. Contra todas as ilusões que você criou na sua mente através de um homem que se travestiu de perfeição só para te enganar, te humilhar e tomar o suprimento de você. Fosse pelo amor desesperado que você entrega para ele, fosse pela dor insuportável que você sente. Quando essas mulheres vêm aqui compartilhar essas histórias tão doloridas e que eu levo tão a sério, elas estão na última fase do gaslighting. E o abusador sabe que elas não têm mais força, porque elas não acreditam mais nelas. E por que eu falo a resposta que eu dou, de dizer você precisa de ajuda psicológica e legal? Porque qualquer coisa que eu diga vai entrar num ouvido, sair pelo outro, e nesse caminho curto entre um ouvido e o outro vai vir um monte de desculpas. Ah, mas eu já contratei o advogado não me ajudou. Ah, mas eu já fiz o BO e não adiantou. Eu fiz vários BO e não adiantou. Ah, mas eu já mandei ele para fora de casa, ele voltou. Ah, mas eu tentei fazer ele sair daqui e o que aconteceu foi que ele voltou e ficou mais agressivo ainda e tá chantageando os meus filhos. É óbvio que ele vai fazer de tudo para se manter no relacionamento e manter a máscara. E a mulher precisa querer, acima de qualquer coisa, a libertação desse relacionamento. Acima do ar que ela respira. E aí ela vai conseguir. Enquanto um pedacinho dela, por menor que seja, ainda aceitar esse abuso, ela vai permanecer no abuso. E o Dom Juan vai ficando cada vez pior, porque ele sabe que ela está destruída. Porque ele vê essa mulher que não acredita mais em si. Que não tem mais uma rede de apoio, porque ninguém mais aguenta ouvir ela. Falando as mesmas coisas o tempo todo. E sempre voltando para ele. As pessoas não acreditam mais nela. As pessoas já se afastaram dela. Ela já se afastou dela. E quando a gente se afasta de si, o abuso toma conta. Então a primeira coisa é isso. É buscar ajuda psicológica e ajuda legal. Não é nos amigos, não é na internet, não é dividindo nada com ninguém. É isso. Claro que ler Dom Juan de Merda Nunca Mais é um grande passo para a libertação, porque muitas vezes você não tem dinheiro para pagar um advogado, você não tem dinheiro para pagar um psicólogo. Por isso que eu falo tanto do livro, porque o livro ele traz essa base, é como se fosse você com você, você com você mesmo, porque é você com a leitura, com todas as memórias, entendendo o que está acontecendo dentro de você, porque a última fase do gaslighting, ela tá tão perdida que ela não sabe mais para onde olhar. E foi por isso que eu resolvi fazer essa live surpresa aqui num dia tão importante, para que isso chegue a mais mulheres. Mandem aqui, ó, para mais mulheres. Assistam essa live, vai ficar gravada para vocês assistirem mais e mais vezes. Até que fique tão firme na cabeça de vocês que vocês queiram se libertar do abuso acima de qualquer coisa. O primeiro grupo de mulher que vem me pedir opinião aqui, quando eu dou essa resposta, ela dá algumas desculpas para não comprar o livro, pois é, não tem dinheiro agora, R$35. Gente, ninguém é tão pobre que não tenha R$35. O mendigo da minha esquina tem um smartphone. Eu não sei onde é que ele carrega o smartphone dele, mas ele tem. Ninguém é tão pobre que não tenha R$35. Tá, mas tem o envio. Tá, R$45, pronto. Nossa, não dá 50 pila. Tudo bem, tudo bem. Não tem
Não tem. É miserável. Não sei como é que você tá assistindo a live aqui, mas você é tão miserável que não tem R$ 45 pra pegar o livro. Não tem problema. Eu resolvi pra você. Eu fiz as live book. Todos os domingos de tarde, eu dedicava 2 horas da minha vida, para ler o livro e disponibilizar o livro totalmente gratuito, tanto aqui quanto lá na rede vizinha. Qual é a desculpa agora? Beleza. Então tá. Esse primeiro grupo começa a namorar cada vez mais os meus posts. Começa a curtir cada vez mais, a responder, a participar das enquetes. E começa a fazer algumas perguntas. Tá, mas e se eu comprar o livro? Tá, mas e não sei o que lá? E a pessoa adquire o livro. E não raro, elas vêm aqui alguns dias depois de ter recebido o livro me agradecer por se libertar desse homem, porque elas começam a desenhar essa estratégia para a libertação. Esse é o primeiro grupo. E esse grupo, várias mulheres, eu compartilho com vocês aqui o depoimento, não porque eu queira me aparecer, eu não preciso disso. Eu compartilho esse depoimento aqui para vocês verem que é possível. E que eu não tô aqui num dia tão importante das nossas vidas para tentar vender livro para vocês. Eu tô aqui porque realmente a minha missão é chegarmos a mais de 100 milhões de pessoas, de mulheres no mundo, que possam dizer aqui, Dom Rua de Merda, nunca mais. E esse primeiro grupo consegue num tempo muito curto, por quê? Porque quando elas chegam para mim para pedir essa opinião, elas querem essa solução mais do que o ar que elas respiram. Elas sabem que já foi suficiente o abuso que elas sofreram. E elas não querem mais isso. É uma decisão tomada de uma forma tão firme, com uma fé inabalável, que elas acabam conseguindo. E, pasme, muitas vezes de uma forma muito mais tranquila do que elas imaginavam, tá? Porque essa decisão é delas. Elas voltam a acreditar nelas. Ler Dom Rua de Merda Nunca Mais faz com que você volte a acreditar em você. Com que você comece esse olhar. E aí eu falo de Paris Saint-Exupéry, que não é o caso aqui, que é a minha trilogia, que eu acabei de postar um post sobre isso, um story, de uma leitora aqui de Dom Juan, que namorou e acabou comprando Paris Saint-Exupéry, e agora tá na sua melhor versão. Mas enfim, milagres de Paris Saint-Exupéry à parte. Agora vamos falar do segundo grupo de mulheres que vem me pedir opinião aqui. Que é o grupo que tem sempre um problema para uma solução. E para esse grupo eu pergunto, você quer realmente deixar esse homem? Ou ainda tem alguma coisa em você que te conecta a ele? Não tá errada essa resposta, tá? Você não precisa ter vergonha do julgamento de dizer assim, não, eu preciso estar ao lado. Tem alguma coisa em você que precisa ser curada ainda. E por isso a psicóloga pode ajudar, porque ela vai descobrir o que em você ainda se identifica com um homem que te bate, que te humilha, que te chantageia, que diz que vai te matar, vai matar seus filhos. Você precisa admitir que isso ainda tem congruência com esse homem, que alguma coisa em você ainda conversa com esse homem. Porque é quando você admite que você diz, ok, eu olho para isso agora. E isso se mostra pra você. Porque enquanto você fechar os olhos, você não consegue ver. Enquanto você não consegue ver, você não identifica. Enquanto você não identifica, você não gerencia. E enquanto você não gerencia, você não cura. É preciso a gente admitir a nossa impotência perante o abuso para poder olhar pro abuso de frente e ver aquele monstro gigante que nos assola, nos atormenta, nos humilha, nos trai, nos machuca de forma visceral e partir ele em pedacinhos pequenos. Mas você precisa olhar para ele antes de tudo. E aí quando você olha para ele, com a ajuda de uma psicóloga, com a ajuda de alguém que tenha, de uma terapeuta, alguém que tenha conhecimento, e detalhe, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento do abuso, tá? Porque não adianta pegar uma pessoa que nunca passou por isso, porque ela talvez ainda acabe defendendo o homem de merda. Porque ele é tão sagaz, que é capaz de ele enrolar a sua psicóloga, o seu advogado e o juiz que vai separar vocês. Quantos casos a gente tem visto aí, não é? Enfim, quando essa mulher chega e ela dá todas essas desculpas, ela tá dando desculpas pra ela, não é pra mim.
Gente, com o maior carinho do mundo e com a maior responsabilidade que eu tenho com vocês aqui. Quem me segue há mais tempo sabe a responsabilidade, o nível de responsabilidade que eu tenho com os posts que eu faço, com o material, com o conteúdo, que não sejam gatilhos, mas que sejam de olhar para a cura, não para o abuso. Então, quando vocês chegam aqui tão fragilizadas, eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre isso. Mas, honestamente, a hora que eu fecho o meu celular, a minha vida continua. Porque eu não tenho que salvar 100 milhões de mulheres no mundo. Eu tenho que tocar a vida delas, que é a minha missão. Mas salvar, eu não sou salvadora, gente, é pesado demais. A minha vida continua. O que eu quero dizer com isso? Que você não está dando desculpa para mim. Você está dando desculpa para você. Para você não ter a vida maravilhosa. Talvez, e muitas pessoas têm a crença limitante de que elas não são capazes de ser felizes. Que elas não merecem ser felizes. E talvez seja essa a maior desculpa de todas, que você não consegue olhar, admitir que talvez seja isso, que em algum momento você colocou, alguém colocou isso na sua cabeça, de que você não merecia ser feliz. E que você precisa estar com um homem que te bate, te agride, te machuca, para você atingir a sua missão, que é a infelicidade. Só que isso é um chipzinho de merda que colocaram na sua mente, isso não é verdade. E é por isso que eu tô aqui para falar para você. Comece o ano bem. Comece o ano olhando para você e não para o abuso. Cuide do conteúdo que você segue, cuide de todos os materiais que você olha, o que você coloca na tua mente. Quando você liga a TV, quais programas você assiste? Quando você vai tomar um café com as suas amigas ou com a família, quais são os assuntos que vocês alimentam? Olhe para a cura. Olhe para você. Dito isso, quero agradecer a minha audiência. Esse ano 2023 foi quando eu lancei Dom Rua de Merda Nunca Mais. A gente já tá num volume bastante grande de Instagram hoje. É muito difícil crescer no Instagram. É um esforço imenso. Eu agradeço a todos os meus parceiros. E tenho certeza que a gente vai começar um ano de 2024 ainda mais fortes. E eu conto com vocês para me ajudarem a chegar nesses 100 milhões de pessoas no mundo. Pra gente fazer esse trabalho tão lindo, porque eu tenho certeza que tem gente que tá me assistindo aqui que já foi ajudada pela minha escrita. Imagina se a gente conseguir espalhar isso para mais e mais pessoas. Um feliz 2024 para todos nós. E dizendo com um sorriso no rosto, aqui, Dom Rua de Merda. Nunca mais. Fiquem com Deus. Eu aceito os milagres em minha vida.